Luta sem classe. O texto que segue, de autoria da jornalista Miriam Macedo, foi enviado à Escola Sem Partido. A resposta apresentada pelo Sistema Coque de Ensino está disponível em www.escolasempartido.org. Miriam Macedo. Acabei de tirar minha filha, de 14 anos, do Colégio Pentágono Coque, Unidade Morumbi, São Paulo, em protesto contra o método pedagógico porno-marxista adotado pela escola no ensino médio este ano. O sistema Coque, que começou como cursinho pré-vestibular há cerca de 40 anos em Ribeirão Preto, São Paulo, está implantado hoje em mais de 150 escolas em todo o Brasil, atingindo cerca de 200 mil alunos. O Pentágono, que, além do Morumbi, tem colégios em Alphaville e Perdizes, é uma das escolas parceiras. A prova de desvio moral e ideológico são incontáveis. Numa apostila de redação, a escola ensina, entre aspas, como se conjuga um empresário. E, para tanto, fornece uma sequência de verbos retratando a rotina diária deste profissional. 2 pontos. Acordou, barbeou-se, beijou, saiu, entrou, despachou, vendeu, ganhou, lucrou, lesou, explorou, burlou, convocou, elogiou, bolinou, estimulou, beijou, convidou, despiu-se, deitou-se, mexeu, gemeu, fungou, babou, antecipou, frustrou, saiu, chegou, beijou, negou e etc. A página 4 da apostila de gramática ostenta a letra de uma música de Charlie Brown Jr., intitulado Papo Reto, prazer é sexo, o resto é negócio. Assim mesmo, tudo em maiúscula, sem vírgula. Está escrito, 2 pontos. Otário, eu vou te avisar, o teu intelecto é de mosca de bar. Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. No outro exemplo, uma letra de Vitor Martins, de música Vitoriosa. 2 pontos. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se goza. As apostilas de História e Geografia, pontilhadas de frases epígrafes de Karl Marx e escritas em português ruim, contêm gravíssimos erros de informação e falsificação de dados históricos. Não passam, na verdade, de escancarados panfletos esquerdejosos que as frases abaixo, copiadas literalmente, exemplificam bem. Sabemos que a história é escrita pelo vencedor, daí o derrotado sempre ser apresentado como culpado ou condições de inferioridade. Podemos tomar como exemplo a escravidão no Brasil, justificada pela condição de inferioridade do negro, colocado como animal, pois era desprovido de alma. Como catequizar um animal? Além da igreja, que legitimou tal sandice, a quem mais interessava tamanha besteira? Aos comerciantes do tráfico de escravos e aos proprietários rurais? Assim, o negro dava lucro ao comerciante como mercadoria e ao latifundiário como trabalhador. A história pode, dessa forma, ser manipulada para justificar e legitimar os interesses das camadas dominantes em uma determinada época. Sandice é dizer que a Igreja legitimou a escravidão. Em 1537, o Papa Paulo III publicou a Bula Veritas Ipsa, também chamada Sublime Deus, condenando a escravidão dos índios e as mais gentes. Dizia o documento, aqui transcrito em português da época, que com autoridade apostólica, pelo teor das presentes, determinamos e declaramos que os ditos índios e todas as mais gentes que daqui em diante vierem à notícia dos cristãos, ainda que estejam fora da fé de Cristo, não estão privados, nem devem sê-lo, de sua liberdade, nem do domínio de seus bens, e que não devem ser reduzidos à servidão. Outra pérola do samba do crioulo doido, extraída da apostila de História. 2 pontos. O progresso técnico aplicado à agricultura levou o homem a estabelecer seu domínio sobre a produção agrícola em detrimento da mulher. Ok, feministas. Agora, tratem de explicar a importância e o poder das inúmeras deusas na mitologia dos povos
mesopotâmicos, especialmente Inanna Ishtar, chamada de Rainha do Céu e da Terra, alta sacerdotisa dos céus, estrela matutina e vespertina que integrava com igual poder a Assembleia dos Deuses, ao lado de Anu, Enlil, Enki, Ninhursag, Nana e Shamash. Na Suméria, tanto os deuses quanto deusas eram patronos da cultura. Forças tanto femininas quanto masculinas estavam envolvidas com a criação da civilização. A realidade dos papéis das mulheres dentro de casa estava em perfeito acordo com a projeção desses papéis no mundo divino. Mais delírio marxista de viés esquerdológico. 2 pontos. Estas transformações provocaram a dissolução das comunidades neolíticas, como também da propriedade coletiva, dando lugar à propriedade privada e à formação das classes sociais, isto é, a propriedade privada deu origem às desigualdades sociais, daí às classes sociais, e a um poder teoricamente colocado acima delas como o árbitro dos antagonismos e contradições, mas que no final de tudo é o legitimador e sustentáculo disso, o Estado. Definição de propriedade privada, classes sociais e de Estado, em sentido marxista, no Neolítico, nem Marx. Calma, não acabou. No capítulo sobre a Mesopotâmia, a apostila informa que o deus Marduk, grafado Manduk, ordenou a Gilgamesh que construísse uma arca para escapar do dilúvio. Gilgamesh é, na verdade, descendente do Noé caldeu sumério chamado Utnapishtim. Ziusudra. É Utnapishtim que conta a Gilgamesh a história da Arca e do Dilúvio. Há versões em que o Baretut, filho de Enki, é que é o verdadeiro Noé. Utnapishtim apenas revela a história do dilúvio a Gilgamesh. Outro trecho informa que o dilúvio seria enviado por Deus como castigo às cidades de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 19, 24, lê-se: o Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Além disso, a destruição de Sodoma e Gomorra nada tem a ver com Noé, e sim com o patriarca Abraão e seu sobrinho Ló. Outros achados. Diz a tradição que Sargão era filho de um jardineiro, o que nos faz pensar que nesta época, como era possível alguém das chamadas camadas baixas da sociedade ter acesso ao poder? Que reflexão revolucionária! E que estilo! No capítulo Geografia das Contradições, lê-se, 2 pontos, entre aspas. Uma das graves contradições relaciona-se à economia. Na sociedade capitalista, quase todos trabalham para gerar riquezas, mas apenas uma minoria burguesa se apropria dela. Por outro lado, é necessário compreender que a história foi e é organizada por meio das relações sociais de produção. Entre nós e na maioria dos países temos o modo de produção capitalista, em que a relação básica é representada pelo trabalho. Nele encontram-se os proprietários do meio de produção e os trabalhadores que não possuem os meios de produção vendem sua força de trabalho. Marxismo puro, simples assim. O mais grave é que essas apostilas de viés ideológico explícito vêm sendo adotadas por um número cada vez maior de escolas no país. Além das próprias escolas, o COC faz parcerias com quem queira adotar o sistema, como aconteceu este ano com o Colégio Pentágono, onde minha filha estuda desde o primário. Essas apostilas têm de ser proibidas e as escolas parceiras e o COC têm de ser responsabilizados. É a escuridão reinante.